Agradecemos a Deus por mais um dia onde nós podemos nos reunir para a reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. E isso ajuda a gente, ajuda aqueles que estão nos vendo. Antes, porém, a gente gostaria de fazer alguns avisos. Avisamos a amada igreja e aqueles que estiverem em comunhão com a sua igreja, que estarão nos visitando, poderão participar da ceia no domingo. Domingo agora, dia 14, às 19 horas, no templo, no culto presencial. Então nós queremos avisar a todos, faz tempo que a gente não faz a Santa Ceia. Nesse domingo, então, nós queremos fazer a Santa Ceia, relembrando assim a morte do Senhor na cruz por cada um de nós, e então essa grata memória, esse sacrifício do Senhor pela vida de cada um de nós. Também gostaríamos de lembrar da reunião do PCGE. A igreja está tomando as providências para participar dessa reunião nos dias 26 e 27 de fevereiro, lá na cidade de Bandeirantes. Então, os representantes da igreja são nossos irmãos presbíteros José Cucinato e Luiz Otsuka, que estão preparando para participar dessa reunião. A gente gostaria de agradecer também aos irmãos que têm nos sustentado, têm ajudado a igreja financeiramente para que nós não pudéssemos parar nesse tempo a pregação do Evangelho e nem de fazer as nossas atividades normais, que são as visitas, a entrega de cestas, a manutenção do templo. Então tudo isso exige a participação dos irmãos e nós queremos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos também ao seu irmão que está conosco nesse dia, nessa noite, se inscreva no canal se você não inscreveu, assiste, acompanha todos nós. O nosso culto é nas quintas-feiras, como agora estamos fazendo, às 18 horas, e no domingo, quando estaremos em culto presencial e será também transmitido. Se você não pode vir à igreja, esteja acessando o canal da igreja ali onde nós estaremos fazendo os nossos cultos. Que Deus nos abençoe, continue abençoando a igreja e nós então louvamos o nome do Senhor. Para começarmos, irmãos, gostaria de ler os Salmos de número 80. Salmos, o título dele é Pedindo Restaurações. Salmos 80 diz assim: Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizados acima dos querubins, mostra o teu resplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estará indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxestes uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantastes. Depusestes-lhes o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram, e com os seus sarmentos, os cedros de Deus, estendeu ela a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio. Porque lhes derribastes as cercas, de sorte que todos que a vindimam, todos os que passam pelo caminho, o javali da selva a devasta, e nela se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou. O sarmento que para ti fortaleceste está queimada, está dissipada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, aqui é um pedido de restauração. O Salmo chama atenção
que Deus ele plantou, né, uma vindima, né? E aí então ela estendeu as suas amagens, mas as amagens também estão com problemas, né? E aí então ele pede aqui no versículo 18, e assim nos apartamos de ti, então vivifica-nos e invocaremos. Restaura-nos, ó Senhor. Então, o nosso pedido, irmãos, é que a cada dia nós possamos ser restaurados pelo Senhor como igreja, que um dia Ele nos colocou no mundo para sermos fortes, inabaláveis, e muitas das vezes, como seres humanos que somos, a gente titubia, pisa na bola, desobedece, e assim então nós nos tornamos fracos, porque nós afastamos do Senhor. Então, que o Senhor vivifica-nos, que o Senhor restaura-nos como um Deus todo-poderoso. Para louvarmos o nosso Deus, toarmos louvores a Ele, cantemos o hino de número 64, Grata Memória. E mais uma reflexão, irmãos, nessa noite, para a edificação do povo de Deus que se encontram
em casa, se encontram na igreja, nós queremos ler Efésios capítulo 5, versículos 8 a 10, e nós queremos olhar nessa noite para o título da nossa breve reflexão sobre pessoas que desagradam a Deus, né? Pessoas que desagradaram a Deus. Esperamos nós não estarmos nessa lista, porque desagradar a Deus é uma dificuldade para todos os seus filhos. Efésios 5, 8 a 10 diz assim a palavra do Senhor: Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Pai, obrigado por mais um dia, Senhor, de reflexão da Tua palavra. Edifica o Teu povo, Deus. Sabemos, Pai, que a Tua palavra não volta vazia e ela encontra um coração aberto, ela habita em nós e ela faz morada e ela muda as nossas vidas. Agora, Pai, que nós possamos estar prontos, Senhor, a Te ouvir, a falar, Senhor, contigo e, Senhor, frutificar diante do Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pessoas que desagradam a Deus. Então, quando nós olhamos para o texto vai lembrar de quem que a gente era, aonde nós andamos. Talvez nessa época a gente podia desagradar a Deus. Ele diz assim, outrora erais trevas, né? E aí ele lembra quem éramos nós. Antes éramos essas pessoas. Mas em Efésios também, capítulo 2, ele vai lembrar algumas situações para nós em que nós nos encontrávamos longe do Senhor, mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o Senhor, com o Teu Santo Espírito, Ele nos chama para a obra e trabalha em nós, e nós somos transformados. Então, Paulo, quando ele fala aos Efésios, ele lembra muito bem de que antes éramos assim, de acordo com Paulo falando aos Efésios. Aí ele diz aqui no capítulo 2, do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida. Versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então aqui já dá para a gente ter uma noção de quem éramos nós, né? Então nesse tempo a gente poderia considerar que éramos desgarrados, poderíamos desagradar a Deus. Mas o texto que nós lemos, ele diz ainda, ele não só lembra que a gente era trevas, o versículo 8, mas ele diz, porém agora sois luz. Ou seja, quando vocês não conheciam a Deus, você podia errar, né? Agora você conhece a Deus, você é luz, você mudou de trevas para a luz. Então, hoje, como que nós devemos proceder então? Então, é isso que nós queremos olhar nessa noite e dizer que desde já que nós temos atitudes diante de Deus que nós desagradamos Ele. Aqueles que agradam, tem aqueles que agradam e tem aqueles que desagradam a Deus, né? Só colocar aqui algumas questõezinhas básicas de quando nós desagradamos a Deus, quando nós reclamamos, né? Reclamamos, por exemplo, quando está frio, nós reclamamos. Quando está quente, nós reclamamos. Quando chove, nós reclamamos. Quando para de chover, nós reclamamos. Então, nós somos muitas das vezes ingratos diante de Deus. Ficamos murmurando, ficamos questionando e nós acabamos desagradando a Deus, porque as estações do ano, ela trabalha certinho de acordo com o que Deus planejou, de acordo com o que Deus deixou. Então nós vemos aí pessoas reclamando e querendo pular as estações do ano. Então tem pessoas que agradam a Deus? Sim, nós vemos na Bíblia muitas pessoas que agradaram a Deus. Um deles eu posso lembrar aqui que é Jó. Jó, Deus disse assim, olha só, esse aí ele é temente a mim, né? Pode testar que ele vai
ele vai passar no teste. Então, Jó é uma das pessoas que agradam a Deus. Outra pessoa que está ali na cruz, né, um daqueles que iam ser pregados com Jesus, alegrou o coração do Senhor. Enquanto um blasfemou, o outro então alegra o coração de Deus. Ele diz, olha, quando estiverem no teu reino, Senhor, lembra-te de mim. Então, nós podemos ver que tem pessoas que agradam e tem pessoas que desagradam a Deus. Então, nessa noite, irmãos, eu gostaria de ver tipos de pessoas que andam desagradando a Deus. A primeira delas é as pessoas que são críticas, né? Elas tudo têm a acrescentar, né? Você fala uma coisa, a pessoa então, ela quer colocar uma vírgula a mais, quer na sua vida, em alguma coisa que você fala. Então, existem críticas construtivas, né? Que são passadas com amor, mas tem pessoas que não sabem fazer isso. Criticam sem amor, ao invés de abençoar as pessoas, deixam as pessoas tristes, né? Às vezes a pessoa está com um projeto legal, a pessoa chega e acaba, não vai dar certo, não é assim, eu já tentei. Isso é crítica, né? Isso é alguma observação que não vai levar a nada. Mas o texto lido de Efésios fala de críticas que não podem sair da nossa boca, né? Então, porque nós somos luz, e ele diz, andai como filhos da luz, né? Então, se nós somos filhos do Senhor, então nós temos que dar a nossa contribuição com o nosso próximo, apoiando, incentivando, né? Ajudando. Se você tem alguma crítica a fazer, faz uma crítica legal, ajuda, né? Chamadas as críticas construtivas. Então nós erramos, nós desagradamos a Deus quando nós criticamos o nosso próximo, né? Mas, o texto então que nós lemos, essas palavras são destrutivas, muitas das vezes que nós falamos ao nosso próximo. E o que nós podemos fazer em relação à crítica, né? Nós temos que orar pela pessoa, que muitas das vezes não se coloca no lugar da outra, não tem nenhuma empatia e acaba criticando todo tipo de projeto que você tem, de atitudes que você tem. Aí então não colabora e isso não agrada o coração de Deus. Essas pessoas então ela acaba desagradando a Deus, o Deus que nós servimos e que nós estamos para estar junto com os nossos irmãos. Mas um outro tipo de pessoas que desagradam a Deus é as pessoas que vivem condenando, não é? E nós vemos aí, por exemplo, o texto da mulher que foi pega em adultério, todo mundo com a pedra na mão, não é? Nós estamos prontos a condenar. E aí então o Senhor diz para eles, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós também podemos ver, ali naquela figura que eu coloquei, as pessoas apontando o dedo, e ver que tem mais dedo apontando para nós do que para a própria pessoa. Ou seja, nós também temos dificuldades, nós não podemos condenar. Então nós precisamos ter empatia, não condenar as pessoas, porque o Senhor não condena. Como que nós vamos condenar? Pessoas que têm prazer, então, em condenar o seu próximo, certamente elas não agradam a Deus, né? Então, a pergunta é, como que nós podemos corrigir uma pessoa sem condená-la, né? Talvez você pode orar com ela, você pode falar com amor, né? Tem pessoas que precisam realmente ser corrigidas. O Senhor fez isso. O apóstolo Paulo fez isso. E nós, então, não podemos condenar. Nós precisamos, então, acompanhar, orar, estar juntos. Então, essas pessoas, elas acabam condenando as pessoas muitas das vezes, né? E nós precisamos aí saber que quem condena é o Senhor. E aí, então, nós aprendemos, então, que quando nós condenamos alguém, nós acabamos desagradando o coração do Senhor. Mas também podemos olhar que pessoas que desagradam a Deus são pessoas elas que vivem reclamando, né? Reclamam de tudo, como nós já falamos aqui. Se chove, reclama. Se faz frio, reclama. Se não chove, reclama. Então, nós temos que agradecer a Deus por aquilo que Deus faz em nossas vidas. Nós vemos aqui, em Números 14, por exemplo, o povo reclamando lá no deserto.
Deus dava todas as coisas necessárias para eles andarem em busca da terra prometida, para saírem como escravos lá do Egito. Estavam escravizados, mas o povo, eles continuavam reclamando. A missão deles era andar em direção à terra prometida, mas eles ficavam reclamando, e isso chateava, isso deixava o coração de Deus triste. Então, quando nós reclamamos, né, nós então desagradamos o nosso Deus. Nós aprendemos nas Escrituras que a murmuração desagrada o coração de Deus. A Bíblia ela ensina que em tudo nós devemos dar graças, né? 1 Tessalonicenses 5,18. Então, como filhos do Senhor, irmãos, nós podemos então agradar o coração do Senhor. E a pergunta que fica é como que nós podemos vencer a murmuração? Sabe? Uma das coisas é a gente olhar para a gente mesmo, né? E ver por que a gente anda murmurando. Por que nós andamos descontentes, né? Com aquilo que Deus tem dado para nós, com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Gostaria, irmãos, de concluir essa rápida reflexão dando uma receita, né? Se é que podemos dizer assim. Poderia trocar o nome da receita, né? Dando uma direção para você então aprender com o salmista no Salmo de número 103. No Salmo 103 nós vamos aprender, você mesmo se corrige, não precisa ninguém chamar a sua atenção. Se você desagrada o coração de Deus pela crítica, pela condenação, pela murmuração, então nós podemos olhar para o Salmo 103 e olhar que o salmista, ele chama a atenção dele mesmo, né? É como se ele se sentasse diante dele, né? Cara a cara, e ele mandasse ele mesmo, então, fazer o que o Salmo 103 nos fala. Então, olha para esse texto aqui. Salmo 103, você vai encontrar mais ou menos umas 5, 6, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E mais ainda, lá no 20, o 1 diz, bendize minha alma ao Senhor. O 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos. 21, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. 22, bendizei ao Senhor vós. No final ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então o salmista, ele senta com ele mesmo e ele manda dizer, agrada-te do Senhor, bendize a minha alma ao Senhor. Então, que tipo de pessoa nós somos no texto lido, né? Que tipo de murmuração a gente faz? Se somos murmuradores, se somos condenadores, se somos críticos, o Senhor quer nos curar. Então, todos os discípulos do Senhor precisam desse tratamento que somos, muitas das vezes, desagradamos o coração de Deus, andamos com as pessoas e as pessoas sentem quando nós somos dessa forma, né? Às vezes não querem nem andar do nosso lado porque são aqueles que estão murmurando, condenando, criticando. Então, reclamam demais, vivem criticando ou vivem condenando. Se nós não estamos enquadrados em nenhuma dessas questões, né? Do criticador, do condenador, o do reclamador, tudo bem. Mas se nós estivermos, nós temos que nos corrigir, como o salmista nos deu aqui a direção. Nós temos que olhar para nós mesmos e pedir que nós bendizemos o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ser trabalhado por esse Deus e não desagradarmos o coração do nosso Deus, porque Ele tem paciência com a gente, Ele quer tratar as nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe. Após ouvirmos, irmãos, a reflexão feita em Efésios capítulo 5, versículo de 8 a 10, com o título de Pessoas que Desagradam a Deus, e nós vimos aqui algumas pessoas que desagradam a Deus, nós queremos então cantar o hino de número 62, hino de gratidão ao Senhor. Sejamos gratos.
Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Cantado o hino, irmãos, nós podemos então elencar aqui os pedidos de oração que nós temos, né? Aqueles pedidos normais e necessários que nós temos, né? Então nós oramos aqui pelos enfermos, nós oramos pelas famílias que se encontram em alguma dificuldade, nós oramos também pelo nosso país, para que Deus visite a nação, sare esta nação. Sabemos que aqueles que Ele chamou, Ele já está curando, já está sarando, mas tem muitos ainda que precisam. O nosso país, então, ele precisa dessa visita de Deus nas famílias. Então, oremos por isso. Nós também queremos orar pelos idosos da nossa igreja. Oramos também por aqueles ainda que estão desempregados, que o Senhor conceda essa bênção a cada um dos irmãos. Também nós não ficamos, irmãos, só, como nós já falamos no começo, só em pedir, só em lamentar, mas nós também queremos agradecer a Deus. Agradecemos pela paciência que Ele tem com cada um de nós, né? Porque às vezes nós erramos, nós entristecemos o coração de Deus, como nós vimos nessa noite, desagradamos a Deus quando nós criticamos, quando nós condenamos, quando nós estamos reclamando, nós desagradamos a Deus. Mas através dos Salmos 103 nós vimos que nós podemos reconsiderar tudo isso, fazer um exame em nós e então conversar conosco mesmo e sabermos que temos diante de Deus, Ele dizendo
a gente dizendo para nós mesmos: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Que nós possamos seguir esse exemplo. Então, Deus tem essa paciência conosco, nós agradecemos a Ele por isso. Nós também agradecemos pela salvação, pelo trabalho, pelo sacrifício que Ele fez por nós. E graças a Deus, porque nós cremos, entendemos isso, e então nós oramos por isso. Então, que Deus nos abençoe. Oramos também pela volta dos nossos cultos presenciais, né? E queremos pedir a proteção de Deus, que Ele esteja nos abençoando. Falando em culto de presencial, você venha preparado, né? Venha com a sua máscara. Aqui nós temos álcool, nós temos o medidor de temperatura também. Então, os irmãos venham preparados, né, para a gente assistir um culto com todas aquelas recomendações de distanciamento e outras coisas mais. Então, irmãos, passemos então a orar, pedir a esse Deus, clamar a Ele por aquilo que nós estamos necessitamos e agradecer também. Senhor nosso Deus, obrigado por um dia colocar a fé no nosso coração. E é por isso, ó Deus, que nós estamos aqui, colocando, Senhor, esses pedidos nas Tuas mãos, sabendo, Senhor, que o Senhor é soberano, o Senhor é bondoso para nos responder, de acordo com a Tua soberana vontade, tudo aquilo que colocamos aqui, Pai. Nós queremos, Senhor, primeiramente pedir pelos enfermos. Temos tantos nesses dias, Pai. Os hospitais estão cheios. E nós lembramos aqui, principalmente, do filho do presbítero Lua, Senhor. O Flávio, esteja com aquela criança, Senhor, que está internada no hospital, tão pequena, tão novinha, e já, ó Deus, passando por essas dificuldades. Nós pedimos que o Senhor restaure a saúde do Flávio, ó Deus. Nós pedimos também pelos demais que estão internados, aqueles que estão em casa, aqueles que estão precisando de tomar um remédio, que sejam providenciados, ou pelo governo, ou pelas famílias, mas que não falte o remédio, que às vezes tem um preço muito elevado e as pessoas não conseguem comprar. Nós pedimos que o Senhor esteja, Senhor, acompanhando esses enfermos, a Deus, dando-lhes a devida restauração, e que o Senhor mesmo, Senhor, coloque a Tua mão sobre as suas dores, as suas feridas, Senhor, e que eles venham a ver essa cura que vem das Tuas mãos, Pai, de nenhuma outra coisa mais, porque o Senhor é o dono das nossas vidas, o Senhor restaura, o Senhor faz aquilo que lhe aprouver, aquilo que achar melhor, porque é o nosso Pai. Eu também, Senhor, peço pelas famílias que passam por diversas dificuldades, problemas familiares, problemas espirituais, problemas financeiros, problemas de desemprego. Nós pedimos a Deus por cada família, porque cada uma das famílias, Senhor, tem enfrentado alguma dificuldade. E que ao confiar em Ti, elas possam a cada dia, Senhor, sentir-se cuidado por Ti, sabendo que no devido tempo também, no devido esforço da família, no devido tempo de Deus, o Senhor dará a vitória a cada família, Pai. Esteja nos abençoando, que a família seja harmoniosa, que conversem harmoniosamente entre si, que haja compreensão, Pai, porque a primeira igreja nossa é a família, e nós precisamos nos comunicar bem, estar bem em família, para que possamos estar bem também na igreja, Pai. Nós queremos também pedir a Deus pelo nosso país, ó Deus, que passa pelo desemprego, passa pela doença, passa por muitas dificuldades, e ó Deus, visita a nossa pátria, Senhor. Peço que o Senhor visite individualmente a cada um, para que nós possamos, ó Deus, encontrar-se contigo e assim, ó Deus, tornarmos cidadãos, ó Deus, brasileiros capazes, ó Deus, de, com a nossa fé, com o nosso trabalho, transformar, ó Deus, um país que precisa do nosso trabalho, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê força, dê inteligência, dê saúde a cada brasileiro, Senhor, para poder estar, ó Deus, trabalhando em prol do seu país. Pedimos também, ó Deus, pelos governantes, que eles olhem, Senhor, para aqueles que precisam, que, ó Deus, usem os recursos que chegam até lá, Senhor, ao governo, para, ó Deus, o engrandecimento do povo brasileiro, para a aplicação devida
na saúde, na educação, na segurança. Nós pedimos, Pai, que o Senhor dê governos sábios, dê governos, ó Deus, convertidos, dê governos, Pai, a homens que realmente conheçam o Senhor, Pai. Peço também, ó Deus, por aquelas pessoas que estão, ó Deus, precisando de um conforto, Deus, estão precisando de uma resposta do Senhor nas suas vidas, que elas possam também, ó Deus, estar esperando no Senhor, porque os Salmos diz que nós esperamos no Senhor confiadamente e nós podemos saber que o Senhor nos dará a resposta. Oro nesta noite também, ó Deus, pelos idosos, aqueles, ó Deus, que já passaram a trabalhar, já fizeram a sua parte, Senhor, e hoje estão, ó Deus, precisando também da nossa ajuda, Senhor, precisando da ajuda dos familiares, da ajuda do Senhor, Pai. Conforta, consola e, ó Deus, renova, Senhor, as suas forças a cada dia, Pai. Oramos de uma certa forma também, ó Deus, por todas as igrejas que neste Brasil, no mundo inteiro, prega a verdadeira palavra, olhando para o Senhor, para a Tua palavra, que é verdadeira, que pode transformar a cada um de nós. Esteja, Senhor, com essas igrejas, que as portas do inferno não prevaleçam contra elas, que, ó Deus, elas possam realmente, em meio às dificuldades, honrar o Teu nome, testemunhar o Teu nome. Abençoa, Senhor, os pastores, as lideranças, para que possam também, ó Deus, ver que a solução para o mundo é o Senhor, e o Senhor está na Tua palavra. E a Tua palavra, Deus, fala conosco. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a cada um de nós. Enfim, ó Deus, gostaria de orar, Senhor, agradecendo, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor um dia nos chamou, está trabalhando em nós, porque um dia o Senhor também restaurou as nossas vidas, continua a trabalhar, a Deus, continue a nos dar a sabedoria, Senhor, para estarmos na Tua presença. Oro também, ó Deus, porque o Senhor, quero agradecer porque o Senhor também tem paciência com cada um de nós. Basta a gente olhar que somos homens, filhos do Senhor, muitas das vezes desobedientes, que olhamos para a Tua palavra, Senhor, e às vezes esquecemos, assim como foram os discípulos um dia, assim também, ó Deus, somos discípulos displicentes, muitas das vezes, somos discípulos que desobedecem o Senhor, nós somos discípulos que às vezes esquecem da Tua palavra, mas nós queremos, Pai, pedir que o Senhor continue a ter paciência com a gente. Nós sabemos, Pai, que o Senhor não terminou a obra, nós podemos ser melhor do que somos, e é por isso, Pai, que nós agradecemos porque o Senhor continua a trabalhar em nós. Obrigado, porque o Senhor cuida de nós com toda a paciência. Fica, Senhor, com a Tua igreja, fica com cada um de nós. Nos despeça, Senhor, na Tua proteção e que nós possamos, ó Deus, ir para as nossas casas, sob os Teus cuidados, sob a Tua mão poderosa que pode nos cuidar. Louvamos o Senhor nessa noite, entregamos esses pedidos de orações nas Tuas mãos. Aqueles pedidos também, Pai, que os irmãos lá nas suas casas estão fazendo, em qualquer lugar, em qualquer momento, o Senhor possa estar atendendo os nossos pedidos de acordo com a Tua vontade, Pai. Nós oramos, entregamos esses pedidos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos que acompanharam essa transmissão, que nos ajudaram a orar, cantar, continue a nos acompanhar e despedimos em nome de Jesus.